Pessoal, pensa naquele dia corrido, conturbado, que você teve que resolver um zilhão de coisas, aquela confusão, mas que você venceu. Chega em casa, entra para o banho, e aí aquele momento, que era para ser o seu momento relaxante do dia, começa aquela falação na sua cabeça. Nossa, aquela hora na reunião, fulana me respondeu aquilo, tinha muito que ter falado aquilo de volta para ela. Como que eu deixei ela falar aquilo na frente de todo mundo? Eu esqueço que ela sempre faz isso, esqueci de pagar o boleto, esqueci de retornar aquela ligação, meu Deus. Ai, que confusão, zum, 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 mais 1000 diálogos na sua mente. Você está com aquela falação tão alucinada, que você se vira para pegar o shampoo, e aí você se pergunta, será que já não era a hora do condicionador? Será que eu já não lavei a cabeça? Na dúvida, o que você faz? Vai lá, passa o shampoo e passa o condicionador de novo. E eu adoro olhar a carinha de vocês nessa hora, porque aí eu lembro que eu não sou o único maluco que se pega nessa conversação sem fim. Na verdade, não somos os únicos, porque o que eu acabei de descrever para vocês agora é o principal instrumento de tortura que assola a humanidade há milênios, que é a tagarela mental. Essa voz que vive dentro das suas cabeças, que fala rápido pra caramba, que aparece naquelas horas mais inusitadas e não deixa você dormir tranquilo à noite. Eu já sofri muito com essa tagarela mental, principalmente nos meus períodos de mais estresse no trabalho. E aí, acho que sendo médico e cientista, eu sempre fiquei muito intrigado para entender por que a gente tem uma voz dentro da cabeça, para que ela serve, né? Mas acho que principalmente como é que a gente se livra dela. E aí fui estudar, fui pesquisar tudo isso e descobri uma coisa chata, que eu queria já alinhar aqui a expectativa com vocês. Não dá para se livrar da tagarela. Isso a gente já vai partir daí, tá? Mas tem uma notícia boa também, porque aí nesses meus estudos eu descobri que tem algumas coisas que dá para a gente fazer para amenizar o impacto da tagarela, para a gente fazer as pazes com ela. E eu vou dar para vocês 3 dessas técnicas hoje, vocês vão sair com 3 dessas ferramentas que vão poder começar a usar já hoje mesmo. Mas, para fazer sentido essas ferramentas para vocês, eu vou ter que voltar uns passos para trás para explicar para vocês em mais detalhes como que a tagarela funciona. A tagarela, ela é um mecanismo evolutivo da nossa espécie, dos humanos. Os nossos cérebros, eles foram evoluindo com essa capacidade de nos proteger dos perigos e de nos ajudar a resolver os nossos problemas. Então a gente está o tempo inteiro nessa conversa, revendo o que aconteceu durante o dia, as nossas atitudes, os nossos perrengues. Então, a função da tagarela é colocar a nossa atenção aonde a gente deveria estar realmente prestando atenção, onde é mais importante. O problema é que a tagarela usa de uma arma muito potente, só que muito cruel também, que é o drama. E esse eu também conheci muito de perto, e eu vou contar essa história para vocês. Já falei para vocês que eu sou médico, trabalho ajudando hoje outras pessoas a lidar melhor com o estresse, mas eu tive um período de muito estresse no trabalho, sendo diretor de um banco de sangue. E o terror de quem trabalha com banco de sangue são aqueles momentos que os estoques de sangue estão muito baixos, em nível crítico. Sabe quando vocês veem no outdoor ou na TV aquelas campanhas? Então, quando acontecia isso, eu já estava sem dormir fazia uns 10 dias. Mas, nessas horas, a tagarela mental ficava me azucrinando com a ideia de que algum paciente ia morrer porque não tinha sangue e era culpa minha. Ela ficava me falando que eu ia aparecer no Jornal Nacional, ia ter que me desculpar na frente de milhões de pessoas. É isso que eu quero dizer com drama. Uma situação que nunca aconteceu, que no fim eu sabia que não ia acontecer, mas o drama tem essa potência de colocar a nossa atenção aonde a gente deveria estar realmente cuidando mais. E esse drama, ele já me deixou também muito triste. Por exemplo, no meu aniversário de 40 anos. Eu estava ali tentando curtir com as pessoas que eu gosto, confraternizar, mas eu não conseguia esquecer a questão das bolsas de sangue. Eu não consegui curtir aquele momento. E a gente fica o tempo todo ouvindo, né, que precisa ter atenção para o momento presente, atenção plena, curtir cada instante. Eu também acho isso, só que eu não conseguia
E aquilo me deixava me sentindo péssimo, péssimo mesmo. Só que aí eu entendi que o problema não era comigo. É simplesmente uma questão de espaço. Não tem espaço no nosso cérebro, na nossa atenção, para caber a falação da tagarela e aproveitar o momento presente ao mesmo tempo. A gente não tem como aumentar a nossa atenção. A nossa atenção é um recurso finito. Então, quando eu quero prestar mais atenção aqui, o que eu tenho que fazer é tirar de algum lugar para focar ali. É por isso, por exemplo, que quando vocês estão dirigindo, precisam achar o número de uma casa ou uma loja, você diminui o volume do som do carro, para sobrar mais atenção para o endereço que você está procurando. Também é por isso que a gente sobe aqui, todo ensaiado, preparado e tentando ficar calmo, porque se nessa hora começa, será que eles vão gostar? Será que minha roupa está boa? Será que eu vou errar alguma coisa? Tudo isso vai ocupando espaço da minha atenção, e aí pode acontecer o pior, que é o branco. Então, muito mais do que esse impacto, né, da gente gastar mais shampoo, arruinar a festa de aniversário ou acabar com a sua apresentação em público, o que a gente sabe hoje é que esses lapsos de atenção que a tagarela mental traz, eles impactam de uma forma muito grande a nossa felicidade. Tem um estudo muito importante que avaliou isso, que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. O que esses pesquisadores fizeram foi dar um aplicativo de celular para 5.000 pessoas nos Estados Unidos. E esse aplicativo, ele apitava algumas vezes por dia, e essas pessoas tinham então que responder 3 perguntas. Então, nesse momento, primeiro, o que você está fazendo? Segundo, no que você está pensando enquanto você está fazendo essa atividade? E terceiro, de 1 a 10, qual é o seu nível de felicidade enquanto você faz essa atividade e pensa esse pensamento? Bom, primeiro resultado do estudo. A gente passa metade do tempo totalmente desconectado, fazendo uma coisa e pensando em outra que não tem nada a ver com aquela tarefa. E olha que isso é uma média, porque se a gente considerar o momento ali, lavando a cabeça, escovando os dentes, isso pode chegar a 95% do tempo. Porque são coisas que a gente faz meio que no piloto automático. Mas esse nem foi o resultado mais importante do estudo. O que esses pesquisadores viram é que conforme as pessoas passavam mais tempo divagando, piores eram os seus índices de felicidade. E tem mais coisa intrigante aí. Nesse quesito infelicidade, importava muito mais o que as pessoas estavam pensando. Então é muito pior quando você está fazendo uma coisa gostosa, agradável, mas com a cabeça em algo ruim, infeliz. Um exemplo, eu lá na festinha de aniversário. Né? Era para ser gostoso, era para ser legal, mas esse momento foi totalmente detonado por esses pensamentos. Então, eu acho que esse estudo ele traz uma constatação, primeiro, importantíssima para a gente. Que as nossas mentes são divagantes, elas são assim. Então é um primeiro conforto para nós, não tem nada de errado, nem comigo, nem com vocês. Elas são assim. A questão é como a gente transitar melhor com isso. Mas eu realmente acho que esse tipo de conhecimento funciona como um remédio para a gente. Porque a gente entender o que se passa no nosso corpo, na nossa mente, já é metade do caminho para a gente se sentir melhor e poder se curar. E é um remédio que não tem dose máxima permitida, não tem efeito colateral, a gente pode usar e abusar. E a ciência que eu acredito é essa, que a gente pode usar no nosso dia a dia. Por isso essa minha paixão de traduzir os achados científicos em coisas que a gente pode aplicar todo dia e que aumentem as nossas chances de ter mais saúde e de ser mais feliz. E como eu prometi para vocês, vou deixar 3 ferramentas muito legais que eu já testei em mim num período que estava mais difícil, então eu acho que vale a pena vocês testarem também. A primeira coisa que a gente pode fazer é tentar diminuir o número de assuntos que a tagarela mental traz. E a gente pode fazer isso com uma técnica chamada descarregamento cognitivo. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que a ideia da tagarela é ficar colocando nossa atenção aonde importa mais. E isso inclui coisas que a gente não pode esquecer sob hipótese alguma. Então a ideia é que todo mundo deveria ter agenda e lista de tarefa. Porque você coloca ali o que você precisa lembrar, o que é importante, e a sua tagarela fica tranquila,
que ela não precisa ficar te lembrando daquilo o tempo todo. Você descarregou ali e liberou um espaço legal para outras coisas mais interessantes. Segunda coisa que a gente pode fazer é diminuir a velocidade com que a tagarela fala. Sabe o que mais ajuda nisso? Descansar. Hoje a gente sabe que tem coisas que só acontecem a hora que a gente descansa. E coisas bem importantes. É só quando as nossas células sentem que elas estão em paz, que elas não precisam lutar pela sobrevivência, que toda uma mágica acontece. Elas põem toxinas para fora, elas turbinam a nossa imunidade. Mas isso tem um efeito super restaurador no nosso cérebro. Estimula a nossa criatividade, melhora o nosso raciocínio e diminui a velocidade da tagarela. E eu sei que nessa correria toda da vida, tá todo mundo querendo produzir cada vez mais, a gente se sente até culpado às vezes, de parar e descansar. Pois quando vocês sentirem essa culpa, lembra de eu falando aqui, que descansar não é mimimi, não é luxo, é uma necessidade biológica e todo mundo deveria ter esse direito. Terceiro, além do descanso, acho que não funcionou aqui. O terceiro, além do descanso, é a gente se distanciar dessa voz. Então tem uma técnica que chama "me chame pelo meu nome". Parece estranho isso, mas é isso mesmo. Nessas épocas que eu estava mais atormentado com a coisa do sangue, eu ia para a cama pensando isso à noite. E aí, quando eu aprendi essa técnica, o que eu fazia lá na minha cabeça? Bruno, para de sofrer, descansa, vai dormir, amanhã você resolve isso com calma. É isso que é o distanciamento. É como se um amigo seu viesse pedir um conselho e você que está emocionalmente descansado e longe da situação, consegue dar um conselho sensato. Aqui é a mesma coisa. Você, sensato, dando um conselho para você, desesperado. E isso tem um mega poder calmante dos nossos cérebros. E é claro, gente, também isso aqui é igual musculação. Ninguém se matricula segunda-feira na academia achando que vai estar gostosão na praia no sábado. A gente precisa de tempo, de prática, de empenho, mas vale muito a pena, porque a tagarela vai começar a ficar mais quietinha. Vocês vão ver. Mas eu também reconheço que tem aqueles momentos da vida que bate um desespero, que a gente parece que não vai achar uma saída, que a tagarela grita na nossa cabeça, e vem inclusive aquele medo. Nessa hora, a gente deveria pensar um pouco como as ostras. Uma ostra, quando entra um grãozinho de areia ali dentro dela, ela não tenta colocar esse grãozinho para fora, por mais incômodo que aquilo seja. Porque ela sabe que pode ser que ela gaste tanta energia para colocar esse grãozinho para fora, que ela pode até morrer no meio do caminho. Então ela aceita o problema, abraça o problema, a ponto dele virar uma pérola, que é dos elementos mais preciosos da face da Terra. Então a hora que bater o desespero, não tenta fugir, não tenta esquecer. Aceita, fala para você, eu estou mesmo desesperado, desesperada, eu estou estressado. Mas fala para sua voz também que o que te estressa, o que te perturba, é importante para você. É o seu emprego que paga as suas contas. É a sua saúde, é a saúde de alguém que você ama. E esse mal-estar que você está sentindo é a sua mente e o seu corpo te preparando para reagir, para achar uma solução. E você vai se sair bem. Porque é assim que nós humanos fazemos há milhares e milhares de anos. Vai ficar tudo bem. Porque cada um de nós ainda precisa trazer muitas pérolas para esse mundo. Obrigado pela atenção de vocês.